de causa ou impulsos anteriores. Para nós expressar a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Xavier, 1957, página 83. O sábio instrutor Sanzio, entre os inúmeros esclarecimentos prestados a respeito do karma, explicou a André Luiz que, assim como as faltas perpetradas quando estamos encarnados nos acarretam débitos kármicos, aquelas que cometemos no estado de desencarnados igualmente aumentam as nossas dívidas. Desse modo, mesmo depois de desencarnados podemos contribuir para o alívio ou agravamento do nosso karma. Este aspecto é de suma importância e deve ser lembrado aos espíritos sofredores, obsessores ou levianos que se comunicam durante as sessões mediúnicas. E bom que se lhes digam essas verdades, para alertá-los. André Luiz formulou ao ministro Sanzio uma pergunta final, indagando acerca do resgate de débitos kármicos contraídos há muitos séculos e dos quais não mais se tem lembrança, mas que apenas foram sepultados no esquecimento graças à misericórdia divina. André Luiz terminou sua indagação destacando um fato que deveria preocupar a todos nós. Sinto, por exemplo, que tenho da retaguarda imensos débitos para ressarcir, dos quais não me lembro agora. Sanzio deu a seguinte resposta, sobre a qual conviria meditássemos profundamente, tal a sua importância e clareza. Sim, sim. Explicou ele, a questão é de tempo. À medida que nos demoramos aqui na organização perispirítica, no fiel cumprimento de nossas obrigações para com a lei, mas se nos dilata o poder mnemônico. Avançando em lucidez, abarcamos mais amplos domínios da memória. Assim é que, depois de largos anos de serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta e, embora sejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendamos com as nossas próprias faltas e fraquezas e, por isso, vemo-nos impedidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas, que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Compreenderam? Xavier, 1957, página 93. Por esta sábia resposta, aprendemos que os mesmos débitos kármicos acionam automaticamente todos os meios necessários ao seu total resgate, pois, em um estágio mais avançado do processo evolutivo, nós nos tomamos nossos únicos juízes, providenciando de motu próprio a liquidação das nossas dívidas todas, sem exceção. Como se inicia o karma? Muitas pessoas ficam intrigadas, procurando saber como se inicia essa roda viva do karma, a qual, segundo Buda, ocasiona o círculo vicioso das reencarnações sucessivas ou samsara. Este foi um dos objetos de indagação do próprio Buda, há 2500 anos. O conhecimento da causa, ou causas, do sofrimento advindo com as vidas sucessivas seria um primeiro passo para a solução do problema da dor. Tendo Buda esgotado todas as suas tentativas de encontrar nos ensinamentos dos sábios daquela época solução para o enigma do sofrimento, pôs-se a meditar sob a copa de uma figueira que se encontrava em um bosque onde ele passara a viver sozinho. Depois de 7 semanas de profunda confabulação interna e de uma série de perturbações provocadas por espíritos obsessores, sobreveio-lhe a iluminação. Ele, finalmente, atingiu a solução do problema da dor. Sua doutrina está resumida na Arya Satyani ou as 4 verdades. Eis as 2 primeiras. Primeira, a dor, ensina que não pode haver vida sem sofrimento. O mundo é o império da dor, eis aqui óbicus. A nobre verdade concernente ao sofrimento, o nascimento é dor, a velhice é dor, a doença é dor, a morte é dor, estar ligado ao que se detesta é dor, estar separado do que se ama é dor, não realizar o que se deseja é dor. Em suma, os 5 elementos que constituem o nosso ser são sofrimentos. Segunda, a origem da dor. Esta segunda verdade ensina qual a origem da dor. Ela está no ponto de partida da vida. É o desejo que nasce da ignorância, é o desejo que conduz de renascimento em renascimento, acompanhado da avidez, da ânsia de prazer, da sede de existência ou de impermanência.
Esta verdade é a coluna mestra da concepção de Buda. A exposição teórica desta verdade toma, na teoria budista, o nome de Paticcasamuppada, em Pali, ou Pratityasamuttipada, em sânscrito. A tradução poderia ser, produção continuada, ou dependência das origens, ou ainda, encadeamento das causas e efeitos. Eis esta sucessão de causas e efeitos. Da ignorância, provém as formações sankaras ou samskara, das formações provém o conhecimento, vijnana, do conhecimento provém o nome e o corpo, nama-rupa, do nome e do corpo provém os 6 domínios, salayatana, isto é os 6 sentidos, dos domínios provém o contato, passo, isto é, o contato entre os sentidos e os objetos, do contacto provém a sensação, vedana, da sensação provém o desejo, do desejo provém o apego à existência, upadana, do apego à existência provém a própria existência, bhava, da existência provém o nascimento, jati, do nascimento provém a velhice e jara, a morte, maranam, o sofrimento, o pranto, a dor, a angústia e o desespero. Tal é a origem de todo o império da dor. Oldenburg, 1921, páginas 219 seguintes. A sequência mencionada linhas atrás compõe o que se chama os 12 nidanas. Analisando-se com atenção os 12 nidanas vê-se que eles obedecem a uma sequência lógica perfeita, que descreve com exatidão a origem e a evolução da vida em nosso planeta. No Paticcasamuppada está compreendido, também, todo o processo sequencial em que se resume uma existência, mostrando que, na realidade, a vida é um caminho necessário à evolução, mas não a finalidade precípua do espírito em tarefa de aperfeiçoamento. Ela começa com a ignorância, a vijja. Daí surgem as formações, sankaras. Este é o ponto nevrálgico do processo que gera o karma. Sankara significa, mais precisamente, uma espécie de herança espiritual de qualidades, que transita de uma existência para outra existência, no mecanismo reencarnatório. As qualidades auto-herdadas pelo indivíduo é o que lhe determinará os sucessos ou insucessos da sua nova existência, suas alegrias e sofrimentos, seu bom ou mau relacionamento, etc., enfim, o seu karma. Atualmente, com as pesquisas acerca da reencarnação, poderiam distinguir-se duas categorias de sankaras, os sankaras subjetivos e os sankaras objetivos. Os primeiros, os sankaras subjetivos, dizem respeito sobretudo à herança psicológica reencarnatória do indivíduo que, aliada à hereditariedade biológica, lhe define as tendências psíquicas, suas aptidões inatas, suas fobias, etc. Tais qualidades e defeitos, trazidos com o nascimento, irão influir no comportamento do indivíduo quando este enfrentar os problemas criados pelas suas relações com o meio em que ele crescer e formar o seu caráter. Os segundos, os sankaras objetivos, têm sido constatados nas pesquisas de casos que sugerem reencarnação. São bem evidentes nos renascidos portadores de marcas físicas de nascença de origem reencarnatória. O Dr. Ian Stevenson denominou-as simplesmente de birthmarks, marcas de nascença. São sinais, como cicatrizes, malformações, insuficiências fisiológicas, etc., resultantes de ferimentos graves, lesões por acidente, doenças, etc., existentes na personalidade prévia. Algumas dessas marcas de nascença poderão, também, ser consequência da ação psicocinética do próprio indivíduo, devido a uma ideia fixa. Um exemplo de defeito congênito proveniente de uma falta grave cometida em existência anterior é o caso de Wijeratini, relatado pelo Dr. Ian Stevenson, em sua obra 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Stevenson, 1971, páginas 205 a 228. Vamos transcrever o trecho do referido livro em que são mencionadas as primeiras declarações de Wijeratini. Quando Wijeratini contava de 2 a 2 anos e meio de idade, começou a vaguear pela casa, de modo solitário falando consigo mesmo. Sua atitude chamou a atenção da mãe que escutava seus monólogos. Ela ouviu ocasionalmente dizer que seu braço era disforme, porque ele havia assassinado sua mulher na vida precedente. Mencionou uma série de detalhes relacionados com um crime do qual, até então, ela nada sabia. Inquiriu o marido a respeito das declarações do menino,
E ele confirmou a exatidão do que o garoto dizia, pois de fato, seu irmão mais novo, Hatrami, havia sido executado em 1928, por ter assassinado a esposa. Opus City. Página 206. Wijeratini nascera com o ombro e o braço direitos atrofiados. A mão e os dedos deste lado, também apresentavam atrofia acentuada. Segundo ficou apurado, Wijeratini era a reencarnação do irmão mais jovem de seu pai. O nome da personalidade anterior de Wijeratini era Hatrami. Este, de fato, houvera assassinado a facadas sua esposa, em 14 de outubro de 1927. Em junho de 1928, Hatrami foi julgado e condenado, tendo sido executado em julho do mesmo ano. Em 17 de janeiro de 1947, portanto, após cerca de 19 anos, Hatrami renasceu como Wijeratini, filho de Agachileratiniami, irmão mais velho de Hatrami, o assassino. Como se vê por este caso, de acordo com a pena de Talião, o criminoso já deveria ter resgatado sua falta, pois, após ter matado a esposa, ele foi também morto, executado pela justiça. Entretanto, seu Sankara continuou, determinando-lhe o karma da sua nova existência. Talvez a sequência kármica não se extinga aí. O verdadeiro resgate virá ainda além da deformidade, até ele sanar totalmente a falta cometida, por meio de uma reparação completa. É possível que seu karma prossiga através de outras existências. Mas, acontece que o karma não depende de um único ato bom ou mau, ele resulta do encadeamento de atos que se sucedem em uma sequência interminável de causas e efeitos. Os resultados da terapia de vidas passadas têm revelado que, surpreendentemente, os sofrimentos experimentados em vidas pregressas constituem-se em sankaras, que podem produzir um karma doloroso para certos pacientes. Tais sankaras acarretam-lhes neuroses e até psicoses graves que determinam um karma indesejável, continuando a ver seus sofrimentos, sob forma de verdadeiras sequelas. Há casos em que lesões corporais infligidas aos pacientes, em vidas anteriores, podem surgir karmicamente na presente existência, sob as mais variadas formas. Estas constatações alteram profundamente o conceito de karma, no caso de que, para alguns houvera sido encarado exclusivamente sob o prisma de falta e punição. Na realidade, o karma deve ser considerado sob o ponto de vista do budismo, que o define corretamente como a sequência de causa e efeito, simplesmente. Desse modo, vê-se que o karma se iniciou com o primeiro passo dado pela vida, isto é, quando principiamos, em passado remotíssimo, a nossa existência. Então éramos, como seres espirituais ligados à matéria orgânica primordial, simples e ignorantes. Da ignorância, a vijja, provém as formações, sankaras. Como zerar o karma? Até agora analisamos apenas 2 das 4 verdades contidas na área Satyani. Essas 2 primeiras verdades dizem respeito sobretudo à origem da dor. As 2 verdades seguintes referem-se à supressão do sofrimento que sistematicamente acompanha a vida. Eis as 2 últimas verdades. Terceira, a destruição da dor. Ensina, esta verdade, que é possível destruir a dor, através da aniquilação do desejo de renascer, do apego à existência. Não se trata de pôr termo à própria vida, por meio do suicídio. O processo é outro. Consiste na libertação da necessidade de reencarnar obtida pela ruptura das cadeias que prendem o homem ao samsara ou círculo vicioso das reencarnações sucessivas. Esta liberação não pode ser obtida nem pelo sacrifício voluntário, nem pela devoção religiosa, nem pela cessação de toda e qualquer atividade ou pensamento como ensina Sankhya Kapila. A destruição da dor, a nobre liberação, só é possível pela notável concepção de Buda, da quarta verdade ou do nobre caminho das 8 sendas. Quarta, o nobre caminho das 8 sendas. Este caminho consiste em uma lista de preceitos que, segundo Buda, levam seguramente à ruptura das amarras que nos prendem ao círculo vicioso dos renascimentos sucessivos, samsara. A princípio, tais recomendações parecem simples e facilmente realizáveis. Mas uma análise cuidadosa das mesmas revela a profundidade de seu conteúdo e a enormidade do esforço exigido para cumpri-las. Aqui estão as 8 sendas do nobre caminho traçado por Buda: fé perfeita, vontade perfeita, palavra perfeita,
Ação perfeita, meios de existência perfeitos, aplicação perfeita, memória perfeita, meditação perfeita. Segundo Buda, a aplicação deste caminho aniquilará o karma pela gradual extinção dos 12 nidanas e conseguinte cessação do samsara. Buda enfatizava a pouca importância da vida, a qual todos se apegam, retomando reiteradas vezes ao palco da existência. E preciso que se compreenda que, de forma alguma, Buda prescrevia a autoaniquilação pelo suicídio ou por meio de mortificações que pudessem levar ao abreviamento da vida individual. Isso porque, assim procedendo, a pessoa voltaria outra vez a nascer de novo, sem nunca libertar-se da roda da vida, pois a sede de existência não se extinguiria desta forma. Somente o nobre caminho das 8 sendas seria capaz de libertar-nos do samsara, só o aperfeiçoamento pela prática das virtudes prescritas conseguirá romper as teias do karma. E escusado dizer das dificuldades em trilhar tal caminho. Por isso, continuaremos a renascer por séculos a fio, mas sempre com a esperança de chegar, um dia, à meta final que é a libertação da necessidade de reencarnar. Na composição do karma, podem distinguir-se 2 fatores, um fator intrínseco, próprio do indivíduo e que ele traz consigo das encarnações anteriores, sankaras. O outro é um fator extrínseco, representado pelo meio que o circunda, particularmente aquele formado pelas pessoas, encarnadas, com as quais há débitos a saldar, ou créditos a receber. Vê-se por aí que a maior ou menor felicidade de uma existência também está na dependência de terceiros. Podemos achar-nos perfeitamente regenerados moralmente, cheios de virtudes e boas qualidades, mas dependentes, karmicamente, daqueles com os quais contraímos dívidas no passado, tanto quanto podemos contar com a colaboração daqueles a quem felicitamos em existências anteriores. O karma inclui também a ação e a reação concernentes ao meio em que nos encontramos. O cristianismo primitivo admitia a reencarnação. Isto pode ser perfeitamente verificado em passagens do Evangelho, por exemplo, Mateus 11, 7 a 15, 15, 13 a 14, 17, 10 a 13, Marcos 8, 27 a 28, 9, 11 a 13, Lucas 1 e 17, 7, 24 a 28, 9, 18 a 19, João 3, 1 a 3, 8, 56 a 58, 9, 1 a 3, aos Romanos 9, 13, ver Malaquias 1, 2 a 3, aos Efésios 1, 3 a 5. Por conseguinte, os primeiros cristãos deviam conhecer a lei do karma. Talvez, por isso, o cristianismo deu especial importância à caridade. De fato, desde que a prática da caridade implica o perdão das ofensas recebidas, a compreensão para com o próximo, a solidariedade humana, o altruísmo, etc., ela por si só contribuiria para o abrandamento do karma, tanto individual quanto coletivo. E, sem dúvida, a maior das virtudes capazes de romper as cadeias que nos prendem ao samsara, ao círculo vicioso das reencarnações sucessivas. Ao que nos parece, não basta apenas o autoaperfeiçoamento individual. E preciso que contribuamos para o melhoramento do nosso meio tanto humano como material. A evolução não deve ser apenas individual, ela precisa ser coletiva também, em todos os sentidos. De nada nos adiantaria resgatar nosso karma pessoal, sem que isto se desse com relação ao resto da humanidade. Somos seres coletivos e não seremos totalmente felizes senão coletivamente. O nosso karma inclui de todas as criaturas, sem exceção. Capítulo 8. Como está a pesquisa da reencarnação? Na longa história do empenho humano para entender seu próprio ambiente e governar seu próprio destino, existe uma falha ou omissão tão singular que sua simples menção tem o ar de um paradoxo. Ainda é estritamente verdadeiro dizer que o homem não tem até agora aplicado os métodos da moderna ciência para o problema que mais profundamente interessa a ele, se ou não, sua personalidade envolve algum elemento que possa sobreviver à morte do corpo físico. Myers, 1843 a 1901. A mais recente obra do Dr. Ian Stevenson. Na primavera de 1997, o Dr. Ian Stevenson, conhecido investigador de casos de reencarnação, lançou, pela editora Praeger, a que poderia ser considerada sua obra-prima. Esse monumental trabalho, concluído em 1996,
está compreendido em 3 volumes, a saber, Where Reincarnation and Biology Intersect, a Synopsis. Stevenson, 1996. Reincarnation and Biology, a Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects. Volume 1, Birthmarks, Volume 2, Birth Defects and Other Anomalies, Stevenson, 1997. O Dr. Ian Stevenson é médico e psiquiatra, nascido na cidade de Montreal, estado de Quebec, no Canadá, em 31 de outubro de 1918. Suas credenciais são as seguintes: Carlson, professor de psiquiatria e diretor da Divisão de Estudos da Personalidade na Universidade de Virgínia. Entre suas numerosíssimas publicações, destacam-se The Explanatory Value of the Idea of Reincarnation, Stevenson, 1977, pages 305 to 326, and The Evidence of Maori's Survival After Death, Stevenson, 1977, pages 152 to 170. Em 1961, após haver tomado conhecimento acerca de casos de crianças indianas que, desde a fase locutória, se referiam com precisão a fatos, pessoas e locais, vividos em uma suposta existência anterior, Dr. Stevenson embarcou para a Índia, decidido a estudar e resolver o estranho enigma que tais ocorrências propunham. Seu primeiro trabalho, de cunho rigorosamente científico, concernente a esses casos foi publicado em 1966, pela American Society for Physical Research, como o volume 26, do mês de setembro dos Proceedings daquela sociedade. O título do referido relatório é 20 Cases Suggestive of Reincarnation, e compreende um substancioso volume de 15 cm x 23 cm, com 362 páginas sem contar as 10 páginas introdutórias do prefácio do professor C.J. Ducasse e mais os agradecimentos do autor. O referido trabalho do Dr. Ian Stevenson foi lançado em idioma português pela editora Difusora Cultural, em 1970, graças ao esforço e dinamismo do nosso saudoso companheiro de doutrina espírita, Frederico Giannini, em primorosa tradução de Agenor de Melo Pegado e Silvia Meire Pereira da Silva, ambos atualmente desencarnados. O título escolhido para a edição portuguesa é 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Depois de passados 38 anos, a pesquisa e estudo da reencarnação revelaram, sem dúvida, um avanço apreciável. Dr. Ian Stevenson conseguiu levantar cerca de 2.600 casos. Depois do 20 Cases Suggestive of Reincarnation, Stevenson publicou mais uma série de 4 volumes editados pela University Press of Virginia, além da segunda edição revisada e aumentada do 20 Cases Suggestive of Reincarnation, 1974. Em 1987, ele deu a lume mais uma obra de fôlego, Children Who Remember Previous Lives, sempre pela mesma editora da Universidade de Virgínia. Este livro é de suma importância para aqueles que desejam aprofundar-se melhor no conhecimento da reencarnação. Nele o Dr. Stevenson expõe sua vasta experiência sobre a reencarnação, colhida no mundo todo e enriquecida pelos seus profundos conhecimentos de psicologia e psiquiatria. No início do prefácio, ele aponta o rumo e declara qual o objetivo da obra. Este livro visa apresentar ao leitor como um balanço da minha pesquisa sobre os casos sugestivos de reencarnação. Ele não oferece evidências detalhadas da reencarnação. Antes, ele oferece um resumo do caminho ao qual tenho conduzido minha pesquisa, dos mais importantes resultados obtidos, e das minhas atuais conclusões. Em janeiro de 1988, quando recebemos um exemplar remetido pelo próprio Dr. Stevenson, procuramos logo interessar algum editor a publicar uma versão em português desse importante trabalho. Mas nosso esforço foi em vão. Infelizmente as editoras brasileiras nem sempre se arriscam a com acento circunflexo investir dinheiro em obras que tratem de assuntos dessa categoria. Se o assunto for reencarnação, logo será classificado como espiritismo. E o negócio entalha mesmo. Por outro lado, as editoras espíritas não enfrentam uma obra dessas, em inglês e que cobram direitos autorais além do custo da versão. Infelizmente, o nosso saudoso e valoroso Frederico Giannini já havia falecido.
Agora estamos frente aos últimos trabalhos do professor Ian Stevenson, citados no início deste artigo. Quando serão vertidos para o português e lançados aqui no Brasil? Talvez isso demore muito tempo ainda. São 2.300 páginas de minucioso material de pesquisa, com inúmeras ilustrações. Consideramos essa importante obra um marco na história da investigação da natureza do homem. Para nós é uma resposta à indagação de Maiers no primeiro parágrafo do capítulo 1 do seu clássico Human Personality and its Survival of Bodily Death. Se, ou não, sua personalidade envolve algum elemento que possa sobreviver à morte do corpo físico. A fortíssima evidência a favor da reencarnação tem como corolário irrefutável e lógico a da sobrevivência de algum elemento que se perpetua após a morte corporal. Assim, a obra toda de Stevenson, que culmina com seu último trabalho, Reincarnation and Biology, traz-nos a certeza de que, após a morte, a vida ainda continua. Este fato vem apoiar, de maneira cientificamente rigorosa, todas as afirmações do Espiritismo neste sentido, contidas não só na codificação kardeciana, como nas subsequentes obras elucidativas ou mediúnicas sérias que têm surgido, particularmente as psicografias do nosso grande médium Chico Xavier. A repercussão. Um acontecimento de tamanha importância para a humanidade deveria ter tido uma repercussão enorme. Já não digo na mídia, cuja preocupação principal é a divulgação de fatos totalmente opostos, mas pelo menos no âmbito da parapsicologia bem como no das religiões. O espiritismo que, além do seu aspecto religioso, possui o científico cujo objetivo é justamente o conhecimento das leis que regem os fenômenos do espírito, o impacto deveria ter sido maior ainda. Porém, ficamos surpresos pelo silêncio que observamos em torno da notícia acerca do lançamento da monumental obra do professor Stevenson, em 1997. Em parte justifica-se tal fato, pois a divulgação do trabalho do professor Stevenson foi feita de forma discreta e geralmente em inglês. Por exemplo, o Journal of the Society for Physical Research, de Londres, páginas 463 a 464, onde há uma sóbria apreciação dos últimos livros do professor Stevenson. Stevenson, 1998. Conseguimos detectar uma notícia mais detalhada sobre o último trabalho do professor Stevenson na excelente revista inglesa Reincarnation International, and Superscriptal 13, October 1997, pp. 9-15, Stammen, 1997. Não demos imediatamente a informação, porque estávamos tentando adquirir a obra para melhor conhecê-la, antes. Nesse meio tempo, recebemos uma carta do professor Stevenson, avisando-nos de que havia remetido os 2 volumes do seu trabalho, Reincarnation and Biology. Infelizmente os 2 volumes dessa remessa foram enviados, inadvertidamente, para o nosso antigo endereço em São Paulo e retornaram para o remetente. Finalmente vieram recentemente às nossas mãos. Aqui no Brasil, considerado o país onde o espiritismo é mais praticado atualmente no mundo, parece-nos ter passado despercebido o importante lançamento da última obra do professor Stevenson. Seria louvável que, em futuros conclaves organizados pelas federações espíritas, se abordasse, ainda que ligeiramente, a matéria contida na importantíssima, consistente e séria pesquisa daquele cientista. O mesmo sugerimos aos editores de periódicos espíritas que às vezes, preenchem suas páginas com banalidades ou inúteis polêmicas e ataques a representantes inexpressivos de outros credos. Até agora, limitamo-nos a focalizar unicamente o auspicioso acontecimento concernente à edição do último trabalho do professor Stevenson. Entretanto, convém lembrar que o estudo e a pesquisa científica acerca da reencarnação prosseguem também em outras categorias de atividade. Tais investigações estão detalhando o processo da reencarnação, no que tange às diferentes modalidades do comportamento e das atividades da pessoa humana. As implicações da reencarnação ultrapassarão as meras conjecturas de cunho doutrinário e religioso que formam a maioria dos atuais discursos e debates a seu respeito. É provável que, além das mudanças que estão ocorrendo nas áreas da psicologia e da psiquiatria, a ideia da reencarnação seja incorporada à biologia, e particularmente à genética como uma lei natural. Este aspecto já está implicitamente sugerido no título da última obra do professor Stevenson, Reincarnation and Biology,
a contribution to the etiology of birthmarks and birth defects. Reencarnação e biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença. Capítulo 9. Homossexualismo e reencarnação. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se, no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível, à luz da reencarnação. Xavier, 1970, página 89, Espírito Emmanuel. Uma explicação inicial. Em setembro de 1972, na então sede do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas IBPP, em São Paulo, após várias reuniões de estudo acerca do fenômeno do homossexualismo, resolveu-se abordar essa questão sob a óptica da reencarnação. Éramos 4 pessoas: a senhora Carmen Silvia Maciel Marinho, professora de balete, as psicólogas doutora Julica Quiscos e profa. André Samuel, e nós. Das nossas reuniões, resultou um plano de pesquisas ao qual demos o nome de Projeto Sankara. Escolhemos este nome Sankara, tirado do budismo, devido a parecer-nos a palavra mais adequada para significar aquilo que visávamos investigar como sendo uma das causas fundamentais do fenômeno homossexualismo. De acordo com o professor da Universidade de Kiel, H. Oldenberg, 1921, o vocábulo Sankara provém da doutrina ensinada por Buda, sobre a dor e sua libertação. Buda chegou à conclusão de que a dor, sofrimento, era uma condição inseparável da vida, existência. A primeira condição para começar-se a existir como um ser vivo seria a total ignorância já ou não conhecimento. Dessa ignorância resultariam as formações Sankara. Devido ao fato de não existir, segundo Oldenberg, uma correspondência exata entre as palavras do idioma usado por Buda e as dos idiomas do nosso mundo ocidental, podemos atribuir àquele vocábulo seu significado original, que é preparar, predispor-se. Oldenberg, 1921, página 242. No caso da reencarnação e de acordo com os nossos atuais conhecimentos a respeito do processo do novo nascimento, Sankara pode ser também interpretado como tendências, qualidades ou predisposições anteriores e que poderão influir no comportamento da última personalidade. Seria uma espécie de herança reencarnatória. Naquela ocasião podíamos ter certa facilidade de contatar vários homossexuais que, devido ao relacionamento de Carmen nos cursos de balete, visitavam-na frequentemente. Contávamos também a nosso favor, com algumas boates, em São Paulo, costumeiramente frequentadas por homossexuais, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Restava-nos, então, traçar o nosso plano de pesquisa e levar a efeito a realização do mesmo. Começamos por nos informar acerca dos estudos elaborados e as teorias existentes acerca do homossexualismo. Aliás, já vínhamos fazendo isso há algum tempo, procurando preferencialmente trabalhos, monografias e livros mais recentes para aquela época. Entregamos essa tarefa aos cuidados das psicólogas, doutora Julica Quiscos e profa. André Samuel, naquela ocasião, ainda no início de suas atividades profissionais. Pequeno relato dos primeiros passos. Ao ser por nós informada da nossa intenção de deixar registrado o episódio daquela nossa tentativa de investigar as causas do homossexualismo, a doutora Julica Quiscos, espontaneamente, passou-nos um e-mail com rápido relato dos primeiros passos efetuados pelo grupo. Como se trata de um excelente e substancioso resumo, permitimos-nos transcrever um trecho do mesmo. Mas, vamos ao nosso projeto de 28 anos atrás. Já que o perfil do homossexual era por nós desconhecido, iniciamos uma série de entrevistas exploratórias com homens e mulheres, além da aplicação de testes psicológicos, para verificar traços de personalidade em comum que nos servissem de base para as regressões. Embora a amostra fosse pequena, os entrevistados se referiam a outros conhecidos seus, o que de certa forma ampliava o nosso conhecimento sobre a dinâmica de personalidade do grupo homossexual. Não encontrávamos contudo os elementos em comum para fundamentar a tese de troca de sexo de uma encarnação para outra e assim podermos iniciar a fase seguinte.
Naquela ocasião, fiz um levantamento exaustivo, de biblioteca em biblioteca, de todos os trabalhos que haviam sido publicados em jornais e livros sobre homossexuais, nos quais também havia a busca pelo perfil psicológico. A conclusão que se desenhava era clara. Quando se encontravam traços psicológicos que fugiam à norma de população, estes mesmos traços eram encontrados em mexicanos, católicos, judeus, etc., que estivessem vivendo como minoria, em determinado local. A consequência do preconceito produziu o que denominaram de traços de vitimização. Em 1974, a Associação Americana de Psiquiatria retirou o homossexualismo de sua lista de patologias. Neste mesmo ano, estando em New York, fui ao consultório do Dr. Harry Benjamin, um senhor de idade, atrás de seu livro que não encontrava em livrarias mas que vinha sendo citado, de Transsexual Phenomenon. Gentilmente me foi dado o livro e outros artigos sobre o assunto. Aí a coisa fechou na minha cabeça. Lembrando o relatório Kinsey que apontava pelo menos 16 tipos de tendências de comportamento sexual e lendo naquele hotel de New York a distinção psicológica entre homossexuais, travestis e transexuais, termo que ele cunhou, a não ser que minha memória falhe, entendi o porquê de não estarmos encontrando o perfil desejado. Na verdade era o transexual que estávamos buscando, mas isto é como procurar agulha no palheiro. A questão do transexual se torna transparente quando lembramos das fitas que transcrevemos sobre aquele personagem já falecido. A nossa amostra refletia aquilo que era mais genérico em termos de perfil, bissexuais e homossexuais de todos os tipos. Ou seja, seu sexo psicológico batia com seu sexo biológico, não ocorrendo a dissonância típica dos transexuais entre um e outro. Nesse pequeno trecho da informação da doutora Julica, que acabamos de transcrever, ficou bem clara a razão de nosso interesse na pesquisa que visávamos. Aliás, para aquela época, um estudo dessa natureza constituiria um certo risco para nossa reputação e até mesmo uma ameaça para a iniciante carreira das abnegadas psicólogas. Como apoio a esta observação, transcreveremos mais um pequeno episódio lembrado no precioso relato da doutora Julica. Aqui está. Ponto apenas como curiosidade ou piada. Enquanto estávamos ela encontrei um livro sobre a cirurgia dos transexuais que estava sendo feita na Johns Hopkins University e, evidentemente, o livro traz fotos das cirurgias e das partes. Pois bem, ele foi retido no Correio Central, lá na Avenida São João, aonde tive que comparecer e comprovar que não se tratava de pornografia. Parece piada, mas não é. Isso apenas reflete o grau de preconceito e intolerância que reinava no Brasil naquela ocasião. Enquanto aqui no nosso país ainda imperava violenta discriminação contra os homossexuais, lá no ZEUA já se praticava a cirurgia dos transexuais, na Johns Hopkins University. A mesma defasagem ainda reinava na conceituação a respeito do comportamento anômalo dos homossexuais, ainda hoje denominados, pejorativamente, bichas e sapatões. Generalizadamente atribuía-se tal comportamento a problemas psíquicos resultantes do erro de educação, anomalias congênitas, viciações, degradação moral, etc. Nós acreditávamos que não seria só por aí que iria encontrar-se a causa eficiente do homossexualismo. Nossa hipótese incluía as leis da reencarnação como principal fator, embora não único, do intrigante comportamento denominado, genericamente, homossexualismo. Por que reencarnação? Em outubro de 1969, tomamos contato com o primeiro caso de reencarnação por nós investigado, a pedido do Dr. Ian Stevenson. Daí em diante passamos a levantar e a investigar outros mais, por nossa própria iniciativa. Desse modo, em 1972, já nos encontrávamos familiarizados com essa área de pesquisa. A leitura de diversas obras versando sobre a reencarnação e suas pesquisas científicas consolidou ainda mais a nossa crença de que, talvez, a reencarnação fosse uma das causas do homossexualismo, se não a única. Entre os autores que consultáramos figuravam Muller, 1970, Banerjee, 1964,1965, e Stevenson, 1966. Mas, naquela ocasião,
Não era só a explicação das causas do homossexualismo que visávamos descobrir. Na realidade, esperávamos obter também mais uma forte evidência de apoio à ideia da reencarnação. O plano inicial era, partindo da investigação por meio da regressão de memória, chegar à causa do comportamento homossexual do paciente. Seria uma explicação do homossexualismo e, ao mesmo tempo, uma evidência da reencarnação. Outro ponto importante era fornecido pela pesquisa direta de casos de reencarnação efetuados por nós, com evidências da possibilidade de troca de sexo, e sustentados em base de relatos de casos semelhantes de outros investigadores. Tudo apontava em direção à validade da nossa hipótese de trabalho. Em suma, a nossa suspeita de que a troca de sexo de uma encarnação para outra talvez fosse, em certas circunstâncias, a principal causa do homossexualismo, mas não a única, especialmente a do transexualismo, parecia emergir cada vez mais clara. Existem 3 modalidades de homossexuais. Para um leitor ainda pouco familiarizado com a questão do homossexualismo, lembramos que, basicamente, distinguem-se 3 modalidades de homossexuais. 1. O homossexual genérico, cuja característica fundamental é a atração sexual por pessoas do mesmo sexo. O homossexual possui impulso erótico dirigido para indivíduos de seu próprio sexo. No heterossexual, esse impulso parece não depender exclusivamente da carga hormônica no organismo. O indivíduo castrado geralmente perde o apetite sexual, mas não muda a direção da atração pelo outro sexo. No homossexual, embora muitos deles possuam órgãos sexuais normais, bem como cargas hormonais suficientes e com atividade sexual normal, verifica-se a impulsão erótica em direção aos indivíduos do mesmo sexo. Nestes casos, o homossexualismo pode ter se desenvolvido em razão de outros fatores que não a troca de sexo proveniente da reencarnação. Tais fatores podem ser os familiares e educacionais. Há também os circunstanciais, resultantes de situações especiais como, por exemplo, promiscuidade em cárceres, internatos, conventos, comunidades místico-religiosas, iniciações em seitas esdrúxulas, etc. etc. Os homossexuais podem formar pares, casais, em que um deles exerce o papel ativo nas relações sexuais. No caso do sexo masculino, esta diferenciação torna-se mais definida. 2. O travesti é aquele indivíduo que procura assumir a aparência dos de sexo oposto. Nem todo travesti é sistematicamente homossexual, assim como nem todo homossexual é obrigatoriamente travesti. 3. O transexual é a modalidade mais típica do homossexualismo. Neste caso, o indivíduo se sente uma pessoa de determinado sexo, ocupando um corpo físico do sexo oposto, uma mulher em um corpo masculino, ou um homem em um corpo feminino. O transexual sugere fortemente a intervenção da reencarnação em sua ocorrência. No transexual podem ocorrer alterações inatas fisiológicas e cromossômicas. Permitimos-nos deixar sem comentário esse aspecto, para não estender excessivamente o presente capítulo. Sankara e homossexualismo. Finalizando este capítulo, pedimos licença para transcrever parte do capítulo 10, do livro Espírito, Perispírito e Alma. A realidade do Sankara, revelada nos casos que sugerem reencarnação, favorece a hipótese de que pelo menos o transexualismo seja motivado por uma herança reencarnatória. Neste caso, se um indivíduo, que se reencarnou reiteradas vezes com um determinado sexo, venha a renascer com um sexo oposto, ele provavelmente sofrerá problemas do gênero transexualismo. Pelo menos há grande possibilidade de isso ocorrer. A troca de sexo de uma encarnação para outra pode não ser exclusivamente a causa do homossexualismo, pois vários fatores educacionais poderiam contribuir para despertar no indivíduo as tendências sepultadas nas profundezas de seu inconsciente espiritual. Deve ter-se em conta, também, outras variáveis que possam influir na equação que define o homossexualismo em função do Sankara. Assim, por exemplo, apontamos 2 imediatamente evidentes. 1. O tempo que o indivíduo passou desencarnado, intermissão. 2. O número de vezes que ele renasceu e viveu tendo um determinado sexo. A intermissão muito prolongada apaga muitos sankaras, especialmente aqueles que poderiam gerar as birthmarks resultantes de ferimentos, malformações, moléstias graves, etc.
É possível que as fortes características sexuais se atenuem com uma demorada intermissão. Por outro lado, a reiterada repetição de um mesmo tipo de sexo pode contribuir para acentuar as tendências do indivíduo a determinado comportamento sexual. Se, em sucessivos renascimentos, ele alternou os sexos, talvez seu comportamento sexual venha a depender sobretudo da educação recebida durante a infância e juventude. Isto porque ele é portador aproximadamente de igual carga de sexualidade masculina e feminina. Talvez seja este o motivo pelo qual o número de homossexuais parece aumentar à medida que o meio social se torna mais tolerante e menos repressivo. Os indivíduos com maior tendência em relação a um dado comportamento sexual e que poderiam proceder normalmente, serão estimulados pelas facilidades do meio social a mudar de atitude. Antigamente a educação muito rígida e repressiva contribuía para enquadrar o indivíduo ambissexo, em seu sexo natural. O homossexualismo não deve, pois, ser classificado como uma psicopatia ou como um comportamento merecedor de discriminação ou medidas repressivas. O homossexual, especialmente o transexual, merece toda a nossa compreensão e ajuda, para que ele possa vencer sua luta de adaptação ao novo sexo adquirido com o renascimento. Alguns homossexuais poderão ser reorientados, de maneira a se comportarem normalmente dentro dos padrões impostos pelo meio social. Entretanto, igual reorientação é necessária aos que se dizem normais para que se compenetrem da necessidade de respeitar e aceitar fraternalmente os homossexuais. Andrade, 1984, páginas 227 a 229. Capítulo 10. Reencarnação, uma lei biológica. Não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Sorrisos de ironia. Em 1961, o médico e professor catedrático de psiquiatria da Universidade de Virgínia, Dr. Ian Stevenson partia rumo ao Oriente. Naquela ocasião, ele levava um projeto de pesquisa então considerado um autêntico absurdo, uma insensatez sob o ponto de vista do establishment científico vigente. Dr. Stevenson visava investigar supostos casos de reencarnação. Está claro que, na despedida, alguns de seus colegas não conseguiram conter discretos sorrisos de ironia devido ao forte cepticismo suscitado pelo sistema de ensino superior americano. Passadas 3 décadas apenas, muitas ideias sofreram profundas mudanças, principalmente na ciência e na tecnologia. Percebe-se que novos paradigmas estão surgindo, na maneira de encarar a nossa realidade subjacente. Os sistemas antes considerados irrefutáveis começam a tornar-se discutíveis. Por exemplo, ouçamos o que nos diz o Dr. Roger J. Wolger, segundo ele próprio, um céptico que se depara com vidas passadas. Quando me formei na Universidade de Oxford, em meados dos anos 60, saindo com um diploma de psicologia behaviorista e outro de psicologia analítica, eu não sabia que minha inteligência fora colocada numa camisa de força muito bem feita. Se alguém me tivesse sugerido, então, algo como recordação de vidas passadas, teria descartado a ideia em si como uma contradição em termos. A recordação implica alguém que recorda, eu teria dito, em só uma pessoa tem acesso às minhas lembranças, a saber, eu mesmo. Logicamente, eu não posso recordar as lembranças do homem sentado à minha frente no ônibus. O seguir, o Dr. Wolger prossegue mostrando qual teria sido a conclusão do seu raciocínio baseado no ensino materialista reducionista, que lhe fora inoculado na mente durante o seu aprendizado universitário. Com mais alguns golpes linguísticos e estocadas lógicas, faria meu amigo reencarnacionista atrapalhar-se em busca de uma definição satisfatória que fizesse frente à minha esgrima filosófica. Atrás de mim soavam as grandes vozes do racionalismo e do empirismo. A metafísica está morta, dissera o professor A. J. Ayer, e aquilo foi a pá de cal. Descansem em paz Platão, Aristóteles e Hegel. Wolger, 1994, página 17. Hoje o professor Stevenson e o Dr. Wolger teriam sobrejas razões para um discreto sorriso de ironia, diante de algum colega que se declarasse definitivamente convencido de que a reencarnação é uma ilusão ou um dogma religioso sem apoio em qualquer evidência observacional. Os tempos mudaram. Provas ou evidências? Um provérbio zen budista diz assim:
O dedo serve para apontar a lua, o sábio olha para a lua, o ímbecil olha para o dedo. Esta máxima vem a propósito de muitos cépticos que, diante da afirmação de que a reencarnação é uma realidade baseada em fatos, logo exigem, prove, então, que a reencarnação é uma verdade. E não senso exigir-se a prova daquilo que já tem sido sobejamente constatado através de fatos. Em semelhante circunstância, jamais alguém poderia provar qualquer verdade, por evidente que fosse. Além disso, é preciso que se enfatize que nem tudo aquilo que pode ser provado constitui uma verdade, tanto quanto nem tudo que é verdadeiro pode ser cabalmente provado. As evidências que apoiam a crença na reencarnação são numerosíssimas. São fatos. Para serem bem evidenciados, esses fatos dependem de uma pesquisa trabalhosa e paciente, bem como exigem análise serena, criteriosa, sem preconceitos rígidos e apriorísticos. A aceitação de semelhantes fatos, naturalmente, dependerá da atitude do observador. Entretanto, é preciso ter-se em mente que a aceitação ou a recusa por parte de alguém apenas afetará o julgamento e a conclusão do próprio céptico. A verdade real do fato em si não será jamais atingida pela opinião pessoal do interlocutor arvorado em julgador. Por isso, é aconselhável que, diante dos casos que sugerem reencarnação, se olhe para os fatos e não para os pressupostos doutrinários. Em outros termos, é melhor olhar para a lua e não para o dedo. Alguns fatos. No livro de Fielding Hall, The Soul of a People, 1908, p. 295. Há o seguinte relato. Os gêmeos, Maungji e Maungje, nasceram em 1886, em Oxegon, Birmania. Pouco depois, seus pais mudaram-se para Kabul. Quando os meninos já sabiam falar, notou-se que usavam nomes diferentes entre si, sendo um de menina. Esses nomes eram idênticos aos de um casal que morrera, ambos, no mesmo dia em Oxegon, um pouco antes da época em que os gêmeos nasceram. Esse par era constituído por pessoas vizinhas, nascidas no mesmo dia, existindo entre elas verdadeira afeição. Para fins de comprovação, os gêmeos foram levados para Oxegon, onde reconheceram tudo, inclusive ruas, casas e pessoas. Lembraram-se mesmo das roupas que costumavam usar. O mais novo dos gêmeos, que fora a mulher, recordou-se de ter pedido emprestado 2 rupias a Matete que não as tinha devolvido. Ao ser inquirida, Matete confirmou o fato. Pouco tempo depois, Fielding Hall falou com os gêmeos, tinham então pouco mais de 6 anos. O mais velho, que anteriormente fora o marido, era baixinho e gordo. O mais novo era ainda menor e tinha um olhar curioso e sonhador, mais parecido com o de uma menina. Contaram muito a Hall sobre as suas vidas anteriores e como, após a sua morte, viveram certo tempo sem corpo, movendo-se no ar ou escondendo-se nas árvores, até que, depois de alguns meses, renasceram. O mais velho declarou: antes, eu conseguia lembrar-me de tudo, mas agora está se tornando cada vez menos e menos nítido e já não consigo mais recordar como fazia anteriormente. Muller, 1970, página 43. Tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente o professor Imendranath Banerjee, 1931 a 1985. A última vez que nos encontramos em São Paulo, pouco tempo antes do seu falecimento, ele nos revelou que havia levantado mais de 1000 casos do tipo recordações de vidas passadas manifestadas em crianças, como o episódio que acabamos de relatar acima. Dentre os inúmeros casos relatados pelo professor Banerjee, escolhemos o da menina Swamalata Mija. Filha de um comerciante em Chhatarpur, Índia, Swamalata nasceu em agosto de 1949. Quando Swamalata já estava com 3 anos e meio de idade, foi com seu pai à cidade de Katini. Ali chegando, talvez por uma associação de ideias, as lembranças de sua vida passada foram despertadas. Então passou a relatar episódios de uma vida anterior supostamente passada em Katini. Swarnalata revelou ao seu pai, Sri Miele Mija, que se chamava Kamlesh, era casada com Iralai Patak e tivera 2 filhos. Segundo a informação da garota, seu marido era um empreiteiro e perto de sua casa havia uma escola para moças. Seu pai não prestou muita atenção às suas revelações, pensando tratar-se de fantasias da criança. Entretanto,
Um ano mais tarde a mãe de Swamalata assustou-se quando viu a filha, espontaneamente, cantar em uma língua estranha, acompanhando seu cântico com uma dança que ela não houvera jamais aprendido. A princípio, a mãe da menina não entendia a língua em que ela cantava. O idioma falado pela mãe era o hindu. Logo mais, identificou-se a língua em que a menina cantava, uma mistura dos idiomas bengali e de Assam. Preocupada com o fato, a mãe de Swarnalata levou-a a um curandeiro, imaginando que ela estivesse sendo atuada por algum espírito, mas foi constatado que não era esta a causa do comportamento da menina. O professor Banerjee soube deste caso e interessou-se em investigá-lo. Levada por ele a Katini, em julho de 1959, Swarnalata reconheceu os irmãos da personalidade anterior, chamando-os pelos nomes próprios. Identificou outros parentes, amigos e antigos servidores da sua casa. O esposo da personalidade prévia, então com 62 anos de idade, também foi reconhecido. Para ter-se mais certeza de suas identificações, Swarnalata foi submetida a uma entrevista sós com o que fora seu esposo, o qual convenceu-se de que, realmente, ela havia sido sua falecida mulher, tais os incidentes íntimos de sua vida conjugal que ela revelou conhecer. O caso de Swarnalata tem características inusitadas, porque na realidade a personalidade que vivera em Katini entre 1900 e 1930 chamava-se Bilha, ou Bindi Devi, e não Kanlesh conforme Swarnalata afirmava. Bindi Devi morrera de um ataque cardíaco e não de um acidente de automóvel como, também, ela declarou. Na realidade, Swarnalata fazia confusão com outra recordação reencarnatória de uma breve existência anterior em que tivera o nome de Kanlesh, Enchilet, ou Chilat, do Assam. Seus pais, segundo ela, eram Ramesh, genitor, e Sazimata, mãe. Eram brahmanes. Sua morte resultou de um acidente de carro, tendo falecido entre 8 e 9 anos de idade. Os intervalos entre morte e nascimento para os dois casos foram muito curtos, aproximadamente 18 meses. Daí a confusão. Casos como esses desafiam as explicações reducionistas baseadas em teorias psicológicas materialistas e demandam interpretações mais consentâneas com os próprios fatos. Expostos assim de forma tão resumida, não dão a mínima ideia do rigor da minuciosa investigação que normalmente precedem a sua simples divulgação. É preciso que se compulsem os estudos e as monografias elaboradas por investigadores como o professor Banerjee, para ter-se uma correta avaliação da precisão, segurança e honestidade com que são tratados tais casos. Outro investigador, também nosso conhecido pessoal, é o professor Dr. Ian Stevenson. Pode ser considerado o mais proeminente especialista em casos de reencarnação. Sua imensa coleção desses casos, mais de 2.500, tem permitido obter conhecimentos precisos acerca do processo da reencarnação. Este notável parapsicólogo tem publicado inúmeros livros e artigos, sobre casos e detalhes concernentes à reencarnação e suas características até agora pouquíssimo conhecidas e ainda inéditas. O elevado conceito de que atualmente goza o Dr. Stevenson abriu-lhe as portas para vários periódicos de renome nos meios científicos, tais como o Journal of Anthropological Research, Journal of Nervous and Mental Disease, Journal of Asian and African Studies, American Journal of Psychiatry and the Journal of the American Society for Physical Research. Graças ao esforço, seriedade e incansável atividade de cientistas autênticos como o Dr. Ian Stevenson, a reencarnação vai conquistando seu lugar no conjunto das leis já conhecidas da biologia e, consequentemente, da psicologia e antropologia. Esperamos que seu reconhecimento e aceitação pela ciência oficial ocorra antes do término deste século XXI. E no Brasil? Aqui no Brasil a reencarnação não é novidade. O Espiritismo encarregou-se de popularizá-la. Porém, esta divulgação foi realizada em forma filosófica. O Livro dos Espíritos categoriza a reencarnação como sendo um dogma, fundamentando apenas na justiça de Deus e a revelação. Opus Citi. Capítulo 4, vers. 2, questão 171. Outras fontes de divulgação seriam a teosofia, o esoterismo, a antroposofia, as seitas budistas e outros núcleos filosóficos religiosos de menor porte, que fazem parte do atual movimento mundial da chamada New Age.
A pesquisa científica é baseada nas recordações de crianças, nos moldes em que se realiza na Índia e ela conta com um contingente de investigadores ainda pequeno em nosso país. Andrade, 1986. A maioria dos adeptos do espiritismo tem se mostrado indiferente diante de casos de recordação reencarnatória.